Prezados, é com muito prazer que iniciamos o primeiro Descomplicando. Hoje estamos com a presença ilustre do Dr. Vanilo de Carvalho. Toma a liberdade de pedir uma consulta aqui, né? Diante de todo um currículo grande que ele tem, né? Advogado, professor universitário, especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito Internacional, membro do Instituto PH, membro da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, cavaleiro da Ordem de Malta, Roma, membro da Comissão de Justiça e Paz vinculada à CNBB, membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem, escritor, analista jurídico e político, social, educador jurídico, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado do Ceará. Muito prazer, Vanilo de Carvalho. Seja bem-vindo ao Descomplicando. Hoje traremos um tema muito inusitado e de muita necessidade e urgência para o cenário nacional e internacional, que é os direitos humanos e a sua relação com o mercado de trabalho. Iniciamos com algumas perguntas. O que são os direitos humanos? Gabriel, é muita satisfação ter sido convidado por você para essa sua empreitada, esse seu projeto, que eu posso dizer também que é nosso projeto agora, porque é um projeto que, como o nome está dizendo, é descomplicar, né? Então, descomplicar é nada mais do que tornar acessível aquilo que é próprio de cada um de nós. E nada melhor do que começar com essa definição que você perguntou sobre direitos humanos, né? O nome em si ele é autoexplicativo, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos que são inerentes à própria pessoa humana. Portanto, basta ser humano para estar em si, intrinsecamente, direitos próprios. E a gente pode exemplificar. Direitos humanos, a gente exemplifica como os direitos, por exemplo, que a gente vai já falar, né, mais adiante, como, por exemplo, os direitos de primeira geração, né, os direitos à vida, os direitos, né, que são aqueles direitos que não se concede, né, são pertencentes a cada um de nós, como direitos da própria integridade física, como os direitos de pertença do bem comum do nosso planeta. Então, direitos humanos é o conjunto de direitos inerentes à pessoa humana, a todos e a cada um particularmente. E agora, de forma mais, para descomplicar realmente, veio muito assim a pergunta de dizer: os direitos humanos foram desde sempre entendidos assim? Olha, pensem vocês, né? Se eu dei exemplos aqui de direito à vida, aí a gente fica pensando assim, o que é o direito à vida? Imediatamente a gente pode pensar que direito à vida é aquele direito que mantém a existência humana. Mas também a gente pode imaginar que a vida, ela se resume à vida em dignidade. Então, a dignidade humana, será que ela foi entendida pelos séculos, pela história, pela lei formal, pela aquela lei que vem do Estado, como algo conjuntamente ligado à igualdade, né? Algo ligado, né, nessa linha tão irmanal, e eu posso dizer assim, é um casamento inseparável do direito à vida e do direito à liberdade, como direitos básicos dos direitos humanos, direitos primeiros dos direitos humanos, direitos que daí emanam todos os direitos que são entendidos a partir das suas concomitâncias de fatos históricos, que vão, esses sim, determinar a formalidade dos direitos humanos. Como o homem em sociedade, no seu último aspecto, no seu último entender, na sua última criação de possibilidade da coexistência humana, que é o Estado, né, como o Estado encara direitos humanos. Então a gente pode chegar ali ao passado. Ora, se eu disse que direitos humanos são os direitos inerentes à própria pessoa humana, então eles sempre existiram, desde todo sempre.
né? Agora, o que não existia era o reconhecimento formal, o reconhecimento legal desses direitos. Por exemplo, se a gente pegar aqui como um fato histórico de grandíssima importância, né, na história da humanidade e mais notadamente na história do Ocidente, que foi a Revolução Francesa, né? Foi um corte, né? Quer dizer, um trauma, um marco, uma separação do antes para o depois. Qual era o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Depois, essa fraternidade a gente pode até substituir como legalidade. Ou seja, a lei, o Estado, a opressão do Estado, ele serviria o Estado para dizer a todos têm direito a uma vida. E eu ainda vou adiante dizer uma vida com dignidade, né? Uma vida plena, né? E a liberdade. Então, a liberdade, a vida humana, a igualdade, ela está ali nessa concomitância, né? Se os revolucionários da Revolução Francesa gritavam pelas ruas, né? Igualdade, 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 então a gente vai pensar, poxa, pela primeira vez, formalmente, o Estado francês e depois, né, quando os ideais revolucionários espalharam-se, né, pelo mundo, a igualdade, a liberdade e o direito à vida, eles vão ser reconhecidos pelo Estado através da lei. Aí a gente encontra com esses os chamados direitos humanos de primeira geração. Alguns autores falam de direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão. É um nome também bom da gente ouvir, né? Ultimamente a gente tem visto essa nomenclatura, porque é uma nomenclatura que, quando se fala de dimensão, ela vai, no português pelo menos, ela parece que transcende o tempo, né? Geração está muito ligada ao tempo. A gente até diz assim, né? Na minha geração era assim. Mas entendamos como a mesma situação. Depois a gente vê com outro tipo de choque, aqui no Ocidente principalmente, que foram as consequências da Revolução Industrial. O que é que a Revolução Industrial trouxe de tão impactante? Ela também trouxe uma quebra, porque ela fez o mundo dividir-se em dois. Os que tinham a força de trabalho e os que tinham a força do capital. Os capitalistas e os proletários. Os empregados e os empregadores. Portanto, nessa época surgiram várias teorias, como as teorias marxistas e também como a famosa encíclica do Papa Leão XIII, chamada de Rerum Novarum, das coisas novas, né, que a gente vê uma marca. Qual foi a marca? O mundo não era mais igual. E o que era que reivindicavam aqueles daquele momento? Né? Reivindicavam direitos humanos de segunda geração, que são os direitos que não mais diziam respeito só a uma pessoa individualmente, mas a uma classe, a um corpo, a um coletivo. Então, os direitos humanos de segunda geração a gente pode entender como, já que é esse o tema, direito ao trabalho. Né? A gente até diferencia o direito ao trabalho, né, que todos têm direito ao trabalho, como o direito de ter trabalho. Né? É interessante essa diferenciação. Então, direito à educação, né? O direito ao gozo dos bens, né? Que devem ser entendidos como bens coletivos sempre. Então a gente vê uma outra marca, né? A partir de então, até aqui no Brasil também, a gente, pela Constituição de 1934, a gente encontra pela primeira vez dispositivos constitucionais que regulam a intervenção do Estado na economia. Né? Antes de 1934, outros documentos legais também se apresentavam, como a Carta del Lavoro, italiana, de 1931,
como a famosíssima Constituição Mexicana, após a Revolução de 1910 no México, que foi a primeira Constituição que teve uma diretriz econômica social no seu próprio corpo. Então a gente vê essa mudança. Também, outra mudança grandíssima foi o desastre horroroso, né, que a gente encontrou, a humanidade encontrou na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi algo tão catastrófico que ela destruiu fronteiras, ela matou dezenas de milhões de pessoas, ela foi o resultado da falta de paz em todos os seus aspectos, né? A intolerância, o racismo, a má distribuição de renda. Então, quando se chega ali ao final da Segunda Guerra Mundial, um novo tempo se faz. Então, aqueles direitos que eram entendidos primeiros como direitos individuais, depois como os direitos coletivos, agora se entende como direitos universais. Eles vão além fronteira. Eles dizem: todos têm direito à paz, né? Independente de fronteira. Todos têm direitos, inclusive, muito bem descrito na carta, famosa Carta da ONU, né, que ali elenca os direitos. Todos têm direitos a ter uma pátria. Então, um conjunto de direitos vão sendo positivados. E as constituições dos estados individualmente vão fazendo uma recepção desses direitos, né? Aí, novamente, o tempo passa, né? E a gente vai encontrando nesse tempo uma percepção que nunca antes verdadeiramente se teve. Qual foi essa percepção? Essa percepção foi a percepção que nós, desta geração, nós somos responsáveis pela própria existência das futuras gerações. Nossa, como é que isso aconteceu? Então, a gente pode se dar conta assim: poxa, se não se conter, por exemplo, a explosão demográfica, não vai dar esse planeta para todos. Se, portanto, se decidir por uma guerra mundial, com os usos dos armamentos bélicos nucleares, se pode destruir a humanidade inteira. Se a gente não preservar o meio ambiente, então, da mesma forma, as gerações futuras elas vão correr o risco de nem existirem. Ou seja, sobre nossa responsabilidade está a existência das gerações futuras. E isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? Nós somos os protagonistas do atual momento, mas além disso, além de protagonistas, nós somos responsáveis pelos direitos humanos, até inclusive da existência das gerações vindouras. Então a gente fica se perguntando: ora, surgiram novos tipos de direitos humanos positivados. Dar um exemplo aqui para vocês. A quem pertence os bens da terra? Um bem histórico, um bem, a floresta amazônica, pertence a quem? Né? Pertence somente, né, a uma limitação hipotética, criada, delimitada por fronteiras de acordos, né, os chamados tratados internacionais. Então, sendo assim, se pode fazer o que bem se entenda. Ora, bens históricos que diz respeito à história da humanidade. Dar aqui um exemplo para vocês. Quando os talibãs tomaram o poder no Afeganistão, eles explodiram, logo depois dessa tomada de poder, eles explodiram duas enormes estátuas do Buda, incrustadas em uma montanha de pedra no Afeganistão. Ora, lá vamos nós, aqui do Ceará, no Nordeste, do outro lado do planeta,
será que a gente, pelo menos, a gente sabia da existência dessas estátuas? A gente nem sabia, mas essas estátuas foram explodidas ou implodidas, como que? Poxa, isso feriu a quem? A todos nós. Né? Quer dizer, são bens que ultrapassam geração, ultrapassam tempo, ultrapassam fronteira e ultrapassa poder. Nós somos, portanto, também detentores desses direitos humanos que agora são entendidos como direitos humanos universais. Diante dessa grande aula de história, de direitos humanos, praticamente também direitos internacionais, né? Eu venho concluir esse primeiro Descomplicando com uma pergunta bastante ousada, né? Como você vê os direitos humanos na atualidade e especialmente no Brasil? Bom, Gabriel, de fato é uma pergunta assim que tem, se a gente quiser, a gente vai ver de forma, né, o caminhar dessa história, né, dessa história da humanidade, de nos vermos como uma coletividade, né, de nos vermos como iguais e, portanto, iguais em direitos, né, a gente pode ver um lado positivo, ver um lado negativo, mas eu vou começar aqui com o lado positivo. De fato, nos últimos anos, eu vou te falar aqui notadamente aqui no Brasil, né? De fato, aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente tem visto muita coisa positiva, né? E de uma velocidade, quando eu falo muita coisa positiva, eu digo do reconhecimento do Estado, da lei, né? E quando a gente fala de muita coisa positiva, realmente, né, a sociedade ela mudou e a gente vê a própria lei, o próprio judiciário, né, o Estado, a própria convivência entre a sociedade, entre os cidadãos, em muitíssimos aspectos positivos, né? E a gente pode dar muitos exemplos aqui, de forma positiva. Por exemplo, a gente vê assim nas relações de trabalho, né? Por exemplo, nós temos um histórico aqui no Brasil, que é o histórico marcado profundamente por o pior que podia existir da violência aos direitos humanos, que foi a escravidão. E não foi um curto tempo de escravidão. Pelo contrário, né? O fundamento da história brasileira está profundamente marcado com a história da escravidão. Foram aí mais de 350 anos de escravidão, né? A gente deve estar aqui atento para superar essa marca, que é uma marca brasileira. E a gente, eu sempre fico assim, me impressionou muito na época, quando a legislação ela mudou no que diz respeito ao trabalho doméstico. O que era óbvio que o trabalho doméstico era igual a qualquer outro trabalho, portanto, detentor de direitos garantidos trabalhistas como qualquer outro trabalho, houve até um grito, né? E a gente ouvia, né? Não, poxa, mas como é que eu vou ter uma empregada doméstica e como é que eu vou criar meu filho? Poxa, se não dá para criar seu filho daquela forma, se não dá para ter aquela sua vida, naquela sua rotina, então não tenha, né? Mas não pode ser sacrifício de uma outra pessoa que tem direitos iguais a você. Isso era uma coisa assim que eu ficava, poxa vida, né? Então a gente vê esse positivo, né? Quer dizer, tinha um costume perverso, mas a lei ela sobrepujou, ela foi favorável, ela impôs, né, o que deve ser a lei, a sempre busca contínua da justiça. Ou então no que diz respeito à legislação em relação às relações homossexuais. A gente viu o quanto mudou, porque a sociedade mudou e o Poder Judiciário acompanhou e a lei também acompanhou. Ou seja, outro exemplo muito positivo, né, dos direitos humanos. Agora, já que a gente deu aqui alguns exemplos positivos, só que para contrabalancear, eu pensei aqui no exemplo negativo. Eu disse aqui nessa nossa conversa que os chamados direitos sociais, ou os direitos de segunda geração, estavam intimamente ligados às circunstâncias reverberantes da Revolução Industrial. Então,
direito à greve veio, os direitos trabalhistas vieram, a CLT aqui no Brasil veio, e o que é que a gente encara hoje? A gente encara um desmonte absoluto, espantoso de uma conquista de direitos. Quando a gente fala de conquistas de direitos, não é uma conquista, não é um presente que o Estado deu, né? Direitos, eles existem em si mesmos, por si mesmos, né? Aí a gente vê hoje assim, uma passividade assim, tremenda, né? A esse desmonte das relações trabalhistas, né? A esse desmonte de direitos que foram conquistados com uma luta, né, histórica, e foram positivados. Aí eu acho, né, que o grande ponto negativo que eu tenho a colocar no atual momento do Brasil é esse. E eu deixo aqui minhas considerações finais, agradecendo a você, Gabriel, tendo certeza que você, como um jovem de uma inteligência ímpar, né, isso eu sou testemunha, e que tem muito a apresentar, contribuir, não só para a classe dos advogados e para a classe dos que trabalham no direito, mas sim para todos, porque direito, ele não é o estudo do direito, né, a lei, ele não se destina só a uma classe privilegiada daqueles que estudam, né, mas ele se destina a todos. E o meu desejo é de muito sucesso. Muito obrigado. E assim a gente conclui o primeiro Descomplicando. Acompanhe os vídeos que a gente vai lançando durante os próximos meses, quiçá nas próximas semanas também. É com muito prazer que eu agradeço a presença desse ilustre Vanilo e a presença de você também, que nos acompanhou de forma tão concisa, né, que a gente agradece desde já esse tempo dedicado a assistir esse vídeo que foi feito de grande valia, né, com bastante presteza para com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.